Esse vídeo é um vídeo muito especial. Nele, eu vou falar sobre os 4 tipos de questões da prova de linguagens do Enem, dar alguns exemplos e mostrar como esse conhecimento pode potencializar muito a sua nota na hora da prova. Esse é um conteúdo que eu deixaria exclusivamente na área de membros do curso Mestre no Vestibular, mas como o Enem está chegando e eu sei que não está fácil para ninguém, eu vou deixar esse conteúdo de forma aberta aqui no YouTube. E a única coisa que eu peço é que você se inscreva no canal, deixe o joinha no vídeo e comente aqui o que você achou do vídeo, que até ajuda na distribuição para mais pessoas conseguirem ter acesso a esse conteúdo. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Em primeiro lugar, o que são esses tais tipos de questão? Os tipos de questão foram uma forma que eu encontrei de sistematizar a prova do Enem, de forma a facilitar os meus estudos, então deixar os meus estudos mais eficientes, e ao mesmo tempo me ajudar na hora da resolução da prova, tornando a resolução mais rápida e mais assertiva. Então, em vez de você ter aí 45 questões, sem padrões, questões aleatórias, você acaba tendo 4 grandes tipos de questões de linguagem e cada um desses tipos demanda uma estratégia diferente. Então, depois de detectar esse tipo, você consegue mudar a forma como você resolve a questão no dia da prova e também durante o seu estudo, você consegue entender esse padrão e resolver essa questão de uma forma mais rápida. E eu acabei descobrindo esses tipos realmente fazendo as provas. Na época que eu estava estudando, eu fiz dezenas de provas do Enem, da FUVEST, e os padrões começaram a ficar um pouco claros para mim. E hoje, depois de ter analisado aí dezenas de provas do Enem, dezenas de provas da FUVEST, eu consegui detectar alguns tipos e hoje a gente vai falar especificamente dos 4 tipos de questão de linguagem. E se você quer um vídeo semelhante a esse para as outras matérias, deixa aqui nos comentários, que o comentário que tiver mais curtidas, eu vou deixar também esse conteúdo aberto aqui no YouTube, na forma de um vídeo. A sequência desse vídeo vai ser dos tipos mais fáceis até os tipos mais difíceis. Então, dos 4 tipos, eu ordenei dessa forma, até para você já conseguir começar a se familiarizar. Então assiste esse vídeo até o fim, porque esse é um conteúdo inédito aqui no YouTube e eu fiz com bastante carinho. Então vamos para o tipo número 1, que é o tipo que eu chamo de interpretativo com texto curto/médio. Esse tipo costuma ser o mais fácil e o mais rápido de resolver na prova do Enem em linguagens. Essa prova, a prova de linguagens, ela tem muito objetivo de cobrar interpretação de texto. Acho que talvez das 4 provas seja que tem o maior foco específico na interpretação. Então esse tipo de questão interpretativa acaba caindo bastante e é uma questão bem direta ao ponto que não vai ter muito conteúdo. Então se eu tivesse que escolher quais são as questões para resolver primeiro, as questões mais fáceis, que tem mais chance de você acertar, seriam as questões do tipo interpretativo com texto curto e médio. E como que você detecta esse tipo de questão? São 3 padrões específicos que eu encontrei que esse tipo de questão tem. Em primeiro lugar, ela tem um texto entre mais ou menos 4 e 14 linhas. Então esse é um padrão que acabou aparecendo aí nos últimos anos na prova do Enem. O segundo ponto é que não contém palavras complicadas. As palavras elas costumam ser mais fáceis e mais do dia a dia. Às vezes pode aparecer uma ou outra palavra mais difícil, mas normalmente é a exceção e não a regra. E por último, é uma questão com puro texto. Então normalmente ela não tem nenhum tipo de figura, gráfico, charge, ela é realmente só um texto e alternativas que você já consegue responder diretamente. Só para vocês entenderem como esse tipo de questão é realmente o tipo mais fácil, na prova de 2019 caíram 11 questões desse tipo e a média de acerto foi de 50%. Então pensa, são 11 questões que metade das pessoas de todo o Brasil, de todas as pessoas que fizeram a prova, acertaram. Então essa é uma quantidade bem grande e pode ser consideradas questões fáceis que você não pode errar no dia do Enem. E agora, para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar um exemplo aqui na tela de uma questão do tipo interpretativo com texto curto/médio. Vamos ler a questão então. Essa é a questão de número 35 do Enem de 2019 e eu sempre indico isso, né? Começar a ler pelo enunciado, pelo comando da questão, ler uma alternativa para você detectar um pouco qual é a intenção da questão e depois, se necessário, ler o texto. Então vamos fazer exatamente isso aqui. A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, alternativa A, anorexia e bulimia. Então, ficou claro que basicamente existem alguns distúrbios associados à preocupação excessiva com o peso e ele quer que você fale quais são os 2 distúrbios. Essa é uma questão
de conhecimento de mundo, né? Ela é uma questão que não tem conteúdo e o texto provavelmente não vai dar nenhum conteúdo para você. O texto ele não vai te ajudar a resolver a questão de nenhuma forma. Na verdade, o texto vai ser aquele texto de apoio genérico do Enem, que é uma notícia, um artigo, alguma coisa do tipo, que é mais para contextualizar a questão. Nesse caso, até já fica claro que a alternativa A é a correta, né? Anorexia e bulimia. Isso é uma coisa que aparece bastante nos jornais, aparece muito nas conversas do dia a dia e são coisas que realmente não tem muito de conteúdo. Você não precisaria ter estudado para acertar essa questão. Essa questão, só para vocês terem uma ideia, ela teve uma taxa de 78% de acerto. Foi uma das questões consideradas mais fáceis, porque realmente é a questão do tipo 1 mais fácil, a questão direta ao ponto, que não exige nada além de conhecimento de mundo. Então, esse é o tipo de questão que você já tem que resolver logo na primeira passada, ela vai ser rápida e fácil. Você vê, aqui a gente conseguiu resolver em 30 segundos, ou até menos, só lendo o enunciado e lendo a primeira alternativa. Então, esse é o tipo 1, questão interpretativa com texto curto ou médio. Agora, vamos para o tipo número 2. A questão tipo 2 é a questão que eu chamo de elementos linguísticos visuais. Essa é uma questão que sempre vai ter algum tipo de imagem ou algum tipo de charge, esquema, em que você vai ter que fazer alguma interpretação de texto focada na imagem. Então, na verdade, é uma interpretação de imagem, vamos dizer assim. Raramente essa questão é conteudista e normalmente ela não costuma ter texto. E quando ela tem, o texto não é a parte principal. A parte principal é a análise da imagem em si. Como que você detecta essas questões? É questão com uma ou mais imagens, em que a imagem é a parte principal da questão. Em segundo lugar, pode ou não ter texto de apoio, mas o texto não é a parte principal da questão, e sim a imagem. Então, detectar é bem fácil, vão ser aquelas questões normalmente maiores, que tem realmente uma, duas imagens, ou algum tipo de esquema, algum tipo de estatística, coisa do tipo, que vai te ajudar a resolver a questão. Essas questões não costumam ser difíceis também, então se nós analisarmos a métrica de 2019, 11 questões foram desse tipo, elementos linguísticos visuais, e a taxa média de acerto foi de 44%. Então muito próximo até das questões do tipo 1, mas um pouco menor, por isso que eu considerei esse tipo mais difícil do que o primeiro. Então vamos agora para uma questão específica da prova de 2019. Usando a mesma regra de começar a ler pelo comando, vamos ler o comando aqui então. Utilizando o chocolate derretido como matéria-prima, essa obra de Vicky Muniz reproduz a célebre fotografia do processo de criação de Jackson Pollock. A originalidade dessa releitura reside na... Vamos ler a primeira alternativa. A apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Então, essa é a alternativa A. Vamos analisar um pouco aqui do que se trata essa questão. Então a gente tem primeiro o texto 1 que ele chama. Pode ver até que é interessante que ele chama a figura de texto, porque nesse caso o mais importante é o texto. A gente tem uma foto que é desse Jackson Pollock pintando e aparece aí uma foto bem tranquila, bem normal, sem nenhum segredo. O texto número 2 seria a ideia desse Vicky Muniz que fez aí uma paródia, fez algum tipo de releitura dessa obra usando chocolate. Então se a gente analisar as alternativas, vamos analisar a alternativa A. A apropriação parodística das técnicas e materiais utilizados. Me parece correta, porque ele fez uma paródia de certa forma e acabou se apropriando, acabou fazendo uma originalidade, né, que é o que ele pergunta, a originalidade dessa releitura, usando outros materiais. Então ele fez uma releitura da foto, mas em vez de só tirar uma foto ou usar o mesmo elemento visual, vamos dizer assim, ele usou chocolate. Foi uma coisa com bastante originalidade, bastante criatividade, que está exatamente no material. A gente pode até olhar as outras, né? Reflexão acerca dos sistemas de circulação da arte, não tem nada disso nas imagens. Simplificação dos traços, não necessariamente, porque os traços estão bem parecidos. Contraposição de linguagens artísticas distintas, não são linguagens distintas, né? São linguagens e não são contrapostas. E crítica ao advento do abstracionismo. Não me parece ter nenhum tipo de crítica. Então, a A parece a mais correta e realmente é só analisando os elementos linguísticos visuais. Não é uma questão tão difícil, tanto que se a gente for analisar, é uma questão que teve 46% de taxa de acerto. Então, esse é o tipo número 2 que eu chamo de elementos linguísticos visuais. Agora vamos para o tipo número 3, as questões texto longo. O que são as questões texto longo, né? Como o próprio nome diz, as questões texto longo normalmente vão ter textos longos e esses textos vão ser necessários para a resolução da questão. Raramente você vai conseguir resolver, como foi no primeiro caso, só lendo enunciado e tendo conhecimento de mundo. Então ela nem sempre vai ser conteudista, normalmente ela não é, mas o texto vai ser muito importante para a resolução da questão. E tem que tomar muito cuidado, porque essas são as questões que, mesmo que não sejam tão difíceis, são as mais demoradas da prova. Então você pode
drenar muito do seu tempo, que é um tempo reduzido já, fazendo esse tipo de questão, e ainda quando ela for difícil, que pode acontecer alguns casos delas serem difíceis, você vai ter um problema muito grande na sua estratégia de tempo. Então essas questões eu deixaria sempre ou para a segunda passada ou para o final da prova. Nunca começar com essas questões logo na primeira passada. Esse é o tipo mais comum de questão. No ano de 2019 caíram 13 questões, com uma taxa média de acerto de 35%. Então você vê que a taxa realmente é reduzida, já não é tão grande quanto do primeiro tipo e nem do segundo tipo, mas também não é muito difícil. É uma questão média, vamos dizer assim. Eu diria que não é uma questão difícil, como é o quarto tipo. E como que você vai identificar esse tipo de questão? São 3 elementos principais. É uma questão com texto normalmente de mais de 15 linhas, é uma questão com enunciado normalmente curto e direto ao ponto, e uma questão com alternativas que remetem diretamente ou indiretamente ao texto. Então, não é um conhecimento de mundo, como no caso da primeira questão. É muito mais um conhecimento relativo ao texto. Então, você tem que entender alguma coisa relativa ao texto, ou direta ou indiretamente, para conseguir resolver essa questão. Vamos para um exemplo, então, a questão de número 18 do Enem de 2019. Começando a ler pelo comando. A criação de softwares livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade, por quê? A. Democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Então você vê, dá para você resolver só lendo esse comando? Talvez dê, mas pode ser que tenha informações importantes no texto e você não tem certeza se você consegue só por conhecimento de mundo responder. Então é uma questão que você vai ter que ler o texto para pelo menos entender o que a questão quer, né? Para entender qual é o direcionamento, se existe algum viés específico no texto que vai te indicar qual é a alternativa certa. Então vamos ler o texto aqui rapidamente. Software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa via internet por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. São centenas de milhares de hackers que negam sua associação com os violadores de segurança. Esses desenvolvedores de software se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo e continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Além disso, esses programas são entregues à comunidade com um código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e devolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Olha que legal, essa frase é importante. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Infelizmente, esse é um texto mais do tipo inútil. Não foi um texto tão útil, mas essa última parte ela é bem útil. Ela mostra que, no fim das contas, o software livre é uma questão de liberdade de expressão. Então a gente pode pensar que a alternativa A faz sentido, que ela democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Porque é isso, né? Você tem aquela coisa que chama-se open source, que é o software livre, em que todos podem contribuir e todos podem ter acesso. Então a resposta certa é a alternativa A. Poderia ler as outras alternativas, que elas acabam falando de coisas tangenciais e não necessariamente relacionadas ao texto. Esse é um tipo de questão que é muito preocupante. Ela não foi tão difícil, mas ela foi considerada uma questão entre média e difícil, com 29% de acerto. Mas olha que coisa interessante de se pensar. A única parte importante do texto são as 3 últimas linhas. Então é uma questão com texto super longo e, no fim das contas, tanto que é aquela questão que atravessa a página inteira, né? E no fim das contas você não vai aproveitar quase nada desse texto para resolver a questão. Então essa questão você tem que tomar muito cuidado, não deixa para o começo, deixa ela para a segunda passada ou para a terceira passada, quando já estiver no fim da prova. E agora vamos para o último tipo, o tipo número 4, que é o tipo de literatura ou poesia. Esse é o tipo mais difícil de longe, é o tipo que normalmente as pessoas caem do cavalo realmente resolvendo, porque ela contém algum tipo de literatura ou poesia no texto, então um texto literário, algum tipo de excerto de um livro, ou uma poesia e música, e no fim das contas ela contempla palavras muito difíceis. Então eles acabam usando elementos linguísticos dos mais complexos que existem no nosso léxico, né? No nosso vocabulário, e isso atrapalha bastante a resolução da questão. Só para vocês terem uma ideia, no Enem de 2019, 10 questões caíram com esse padrão de literatura ou poesia e a média de acerto foi de 26%. A gente tem que lembrar que a média do chute, o valor esperado se todo mundo chutar, é de 20%. Então esse tipo de questão, ela tem um pouco acima do chute. Então a maior parte das pessoas acaba errando ou chutando qualquer alternativa. E como que você vai identificar esse tipo? Esse tipo ele vai conter um texto literário ou poético, então é só ver se a forma do texto é de poesia ou está citando algum tipo de livro. Ele vai conter palavras complexas tanto no texto quanto nas alternativas.
E também, muitas vezes, vai exigir algum tipo de conteúdo da literatura, algum conteúdo literário das escolas literárias que existem. Então vamos pegar um exemplo da questão de número 22 do Enem também de 2019. Começando a ler pelo comando. Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que metaforiza a atitude feminina de... Olha só, apuro formal não é uma palavra, um conjunto de palavras normal. O poema tece um conjunto semântico. Não é um jeito coloquial, normal de falar o que ele está querendo falar, da parte de significado. Que metaforiza a atitude feminina. Então, tudo nessa questão, já no enunciado, dá para perceber que ela é extremamente complexa. É uma questão que tem palavras que não são do dia a dia. E quando a gente lê as alternativas, tenacidade transformada em brandura. Tenacidade não é uma palavra do dia a dia. Obstinação traduzida em isolamento. Obstinação não é uma palavra tanto do dia a dia também. Inércia provocada pelo desejo platônico. Olha quantas complexidades existem nessa questão. O que eu recomendo é, essa questão ela vai ser a mais difícil, poucas pessoas vão acertar. Essa questão específica teve 22% de acerto, que é basicamente o chute, né? A maior parte das pessoas chutou. Então eu recomendo que essa questão não seja resolvida até a última passada. Deixa ela pro fim e garante a sua pontuação nas outras. Porque quando a gente pensa no TRI, se você acertar questões difíceis, isso vai somar muito pouco na sua pontuação final. Mas se você concentrar a maior parte do seu tempo nos tipos 1, 2 e 3, você já consegue garantir aí 35 questões de linguagem e as últimas 10 que são de poesia, você deixa para a última passada. Você resolve realmente ali na hora final, que daí se você precisar chutar, você já chuta e não tem problema nenhum. Você já garantiu de 30 a 35 questões. Essa questão, só para dar a alternativa correta, é a letra A. Eu não vou resolver porque o texto é muito longo, mas depois se vocês quiserem resolver, a alternativa certa é a letra A. Bem, então fazendo um sumário desse vídeo, quais são os 4 tipos de questão de linguagem que existem no Enem? O primeiro é o tipo interpretativo com texto curto ou médio, que como o próprio nome diz, vai ter um texto até mais ou menos 14 ou 15 linhas, não vai ter palavras complexas e vai exigir conhecimento principalmente de mundo, em que você vai ter que interpretar um texto ou trazer conhecimento do dia a dia com conceitos normais. O tipo número 2 é o que eu chamo de elementos linguísticos visuais. Esse tipo de questão é uma questão que vai ter algum tipo de imagem, charge, esquema, em que você vai ter que ler essa imagem como se fosse um texto, interpretar qual é o significado dentro de algum contexto que a questão vai te trazer. Normalmente ela vai ter uma ou mais figuras e raramente vai ter um texto que seja realmente importante. O texto vai ser só a parte realmente do enunciado. O tipo número 3 é o tipo texto longo. Como o próprio nome diz, 15 ou mais linhas, e uma questão que acaba tendo elementos ligados ao texto. Você vai precisar provavelmente ler o texto ou ler parte do texto para conseguir responder a questão. E o tipo número 4 é o tipo poesia e literatura, que vai ter algum tipo de texto literário, alguma poesia que você vai ter que interpretar. E esse é o tipo de questão mais difícil de linguagens, porque ele acaba trazendo palavras muito complexas, rebuscadas e conceitos literários que muitas vezes você vai ter que ter para conseguir resolver essa questão. E se você acha que esse conteúdo foi útil para você, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, comente aqui embaixo se você quer outros tipos de questão, de outras matérias, de outras provas do Enem, e também te convido a conhecer o Mestre no Vestibular. Lá eu apresento todos esses tipos de questão da prova do Enem e muito mais sobre estratégia de prova, então primeiro link da descrição para você conhecer um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Tchau!